são dons do teu amor. Oh, não permitas, Pai de amor, que aquilo que me dás eu ouse incauto desviar em causas vãs ou más. Não deixes que meu coração se engolfe no prazer e no fluir de muitos dons. Eu venha te esquecer. Mordomo teu eu quero dar à igreja em proporção a quantas bênçãos recebi de tuas próprias mãos. Aceita minha oferta, Deus, e bênçãos da-me frutos. Sim, dá-me sempre o que ofertar à causa de Jesus. Amém. Estou tratando do tema da mordomia cristã, aqui, dízimos e ofertas, capítulo 4. Somos do Senhor e, como membros da igreja também, temos o privilégio de contribuir à causa do reino de Deus, de forma voluntária, sincera, generosa, proporcional e responsável. Todos esses princípios foram anunciados ao longo destes sermões. Meu assunto nesta manhã é investidores na obra de Deus. Investidores na obra de Deus. Somos, por natureza, avarentos. A condição de pecado nos tornou assim, inclinados à desconfiança, e de tal maneira nós nos vemos tentados a conservar o que temos e multiplicar o que temos de maneira ávida. Este é um fenômeno. A avareza, a desconfiança e a tentativa de nos conservar, às vezes, ou na maioria das vezes, de maneira pecaminosa. Diante deste quadro, o propósito da mensagem hoje é encorajá-lo, mais uma vez, encorajá-la a investir generosamente seus recursos e dons em bens celestes, no fundo de investimentos do reino de Deus, motivados por um amor liberal. Um fundo de investimentos que é composto pelas carteiras, o Alessandro aqui está entendendo bem, pelas carteiras, assistência aos santos, sustento da missão evangélica através da igreja e das missões. Então este é o nosso assunto hoje, investidores na obra de Deus. A palavra do Senhor diz assim: portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esta esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também se fará,
E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Por favor, volte a página da sua Bíblia para o capítulo 8. Neste momento, retornarei a alguns aspectos contextuais para compreendermos melhor as 1 e 2. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza de sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida das suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Então este é o começo do assunto acerca das ofertas. Havia uma fome ali no período do imperador Cláudio que afetou o mundo inteiro, as economias mundiais, inclusive províncias do Império Romano como a Judéia. E a igreja de Jerusalém, depois de oferecer tudo o que tinha na assistência aos santos, também empobreceu-se e precisava de ajuda financeira. Este é o contexto. Diante desta escassez, a igreja de Antioquia, uma igreja grande, uma igreja formada na sua maioria por gentios, promove uma campanha de arrecadação de fundos financeiros para a igreja da Judéia. E quem supervisiona ou superintende essa assistência da igreja de Antioquia é o apóstolo Paulo. Nós vimos que as igrejas da Macedônia, que inclui Filipos e Tessalônica e Bereia, igrejas paupérrimas, também anuíram a esta campanha, de modo que, mesmo em suas dificuldades e provações, contribuiriam para a assistência dos santos de Jerusalém. E agora, no texto, volte por favor lá no versículo 5, no texto que temos, o apóstolo Paulo continua a encorajar a igreja de Corinto, especificamente, a doar conforme havia proposto. Portanto, julguei conveniente, versículo 5, recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esta esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. O apóstolo insiste para que esta igreja, que no momento está economicamente melhor, é uma igreja rica, continue no serviço da assistência. Que eles confirmem aquilo que haviam concordado, uma dádiva que seria oferecida. O apóstolo Paulo aqui, com muito jeito, ensina a igreja que deveriam ser generosos. Há uma esperança no coração de Paulo quanto à igreja de Corinto, de que eles coloquem lá a mão no bolso e abençoem as igrejas da Judéia. E há uma contraposição, generosidade e avareza. São dois polos aí. De um lado a generosidade, que significa abundância, e a avareza significa reter aquilo que poderia ser doado. E é nesse contexto, irmãs e irmãos, que temos o versículo 6. Isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também se fará,
E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Eu gostaria de ler para vocês uma versão chamada Nova Bíblia Viva. Eu recomendo que você tenha essa versão em casa para leitura diária. Nova Bíblia Viva, uma versão já bastante usada e propícia. Veja só como estes versículos são traduzidos nesta versão. Portanto, versículo 5, a versão deles. Pedi a estes outros irmãos que chegassem aí na minha frente, a fim de cuidar que já esteja em mãos e à nossa espera a contribuição que vocês prometeram. E aqui, Paulo está falando do irmão eleito pela igreja para recolher as ofertas e Tito. Eu quero que ela seja verdadeira uma oferta e que não pareça que foi dada à força. Agora o versículo 6. Lembre-se, porém, isto, se vocês darem pouco, receberão pouco. O lavrador que planta só algumas sementes terá uma colheita pequena, mas se plantar muito, colherá muito. Versículo 7. Nessa tradução. Cada um deve resolver por si mesmo quanto vai dar. Não force ninguém a dar mais do que realmente deseja, pois Deus aprecia os que dão alegremente. Versículo 8. Achei interessante essa maneira, Deus pode ajeitar isso para vocês, dando-lhes tudo o que necessitam e ainda mais, para que não só haja o suficiente para suas próprias necessidades, mas também sobreabundância para dares prazerosamente a outros. E o versículo 9. E como dizem as Escrituras, o homem piedoso dá generosamente aos pobres, as boas obras dele o honrarão para sempre. Diante desta leitura, nós, então, compartilhamos com os irmãos o primeiro ponto desta mensagem, que na verdade é o único ponto. Generosidade, voluntariedade e sinceridade caminham juntos. Generosidade, voluntariedade e sinceridade caminham juntos. Há dois princípios postos frente a frente nos versículos 6 e 7. No que diz respeito à contribuição. No versículo 6, o princípio da generosidade. E no versículo 7, do outro lado, temos o princípio da voluntariedade, da disposição do coração. Versículo 7. Cada um contribua se tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Na ordem que foi registrada pelo apóstolo Paulo, a intenção de Deus é mostrar que a generosidade regula a voluntariedade. A generosidade regula a voluntariedade. O que isso significa? Que é preferível a prática da generosidade, ser abundante nas ofertas, mas que tal contribuição generosa deve partir da livre vontade do indivíduo. No versículo 6, o apóstolo parte de uma figura da economia agrícola. O princípio é que se investirmos recursos, teremos lucro. Mas se formos tímidos no investimento, o lucro também será tímido. Eu não sou, como eu disse, sou um caipira da cidade, mas o fato é que quanto mais semente você lança, há muito mais possibilidade delas fecundarem e produzir. Este é o princípio que está aqui. Do ponto de vista da mordomia cristã, compreendemos o seguinte, que a semente é de Deus, o campo é de Deus e o fruto são para Deus. O fruto é para Deus.
Nossa mentalidade, então, irmãos e irmãs, neste serviço, é de investidores, mas com a motivação correta. Você se lembra da parábola dos talentos? Aqueles que receberam os talentos e alguns multiplicaram, dobraram, outros encolheram-se e mantiveram-se da mesma forma. E o que Jesus ensinou? Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Do ponto de vista da mordomia cristã, então, no versículo 6, nossa mentalidade deve ser a mesma de investidores. Sermos generosos na contribuição, não para obter retorno, como lucros pessoais, mas para que a manifestação do reino no mundo seja vista, a justiça, a misericórdia e a verdade. Cabe a nós, individualmente, irmãos e irmãs, e como organização, administrarmos os recursos financeiros que temos, tendo em mente essa regra elementar. Quem semeia com fartura, com abundância colherá. Nós devemos pensar neste espírito investidor dentro de uma missão maior. Quando nós depositamos as contribuições, nós estamos trabalhando para que o reino de Deus se materialize no mundo. De que maneira? Através da distribuição justa, através do serviço de misericórdia e através do financiamento do anúncio da verdade, quer na igreja local, quer como a gente viu na China. Então, que nós sejamos estes investidores, mas com a motivação correta. Ver o reino de Deus se expandir entre os homens. Este é o princípio da generosidade. Mas no versículo 7 nós temos um outro princípio posto à frente, que é a voluntariedade. Presta atenção como você tem prestado até aqui. Muitos, para justificar a avareza, muitos, para justificar a indiferença com o reino de Deus e com sua causa, recorrem ao princípio da voluntariedade. Podendo dizer, mas o meu coração não está propenso a doar hoje, então eu não vou doar porque Deus não vai se agradar. Ou, pelo princípio da voluntariedade, é sempre avarento. Não. Nós damos segundo a nossa vontade. E é isso que Deus se agrada. Temos que tomar cuidado. Nós somos orientados estes domingos que há outros princípios que norteiam a contribuição. Você não deve colocar a voluntariedade acima dos outros, mas de maneira igual. Princípios que regem as nossas ofertas, que norteiam o culto. Ela não é apenas voluntária. A oferta também é sincera, proporcional, generosa e responsável. A oferta se fundamenta nesses pilares. E aqui o apóstolo Paulo está conclamando a igreja de Corinto a responsabilidade que eles têm de ofertar de maneira voluntária e graciosa. A alegria de contribuir é orientada pelo princípio da colheita. Quanto mais abundante, mais e maiores serão os resultados. Lembre-se, generosidade, voluntariedade e sinceridade caminham de mãos dadas. Nós não podemos usar um princípio contra o outro. E o apóstolo no versículo 7 é enfático, que nós não devemos ofertar com tristeza, e nem mesmo obrigados. Isso está muito claro e deve estar claro no seu coração.
Por quê? É a disposição do nosso coração que interessa a Deus e não o nosso dinheiro. É a disposição do nosso coração que interessa a Deus e não o nosso dinheiro. Ofertar é prestar culto a Deus. Então, que você pense seriamente sobre isso. Como a contribuição é uma atitude espiritual, o valor depositado deve expressar proporcionalmente em alegria. E nós temos falado sobre o princípio da proporcionalidade. A medida que você entrega e a quantidade que você entrega deve ser proporcional à alegria, à satisfação com a que você faz aquilo. Não por obrigação e nem por tristeza. E a medida que nós vimos que é bíblica, proporcionalmente, é a seguinte: a primeira, segundo as nossas posses, segundo o que temos e não segundo o que não temos. E outro princípio proporcional para regular as nossas ofertas e contribuições é o princípio do dízimo no Antigo Testamento. Que cada um entregava o dízimo e a proporcionalidade promovia a justiça entre os membros do corpo de Cristo. Então a nossa proporcionalidade deve ser também na alegria. Veja, podemos depositar muito ou podemos depositar pouco com a disposição errada. É preciso ajustar nossa emoção à nossa contribuição. A voluntariedade está conectada à sinceridade do coração. No Novo Testamento, não há censura contra o dízimo. No Novo Testamento, não há um apelo à prática do dízimo, de fato. Todavia, ele também não é censurado. E, pelo contrário, serve como norma reguladora, como princípio para sermos generosos. O Novo Testamento, na verdade, pede muito mais do que 10%. Perde o seu coração. De maneira voluntária. Como expressão de gratidão. Diante disso, irmãos, temos a conclusão deste primeiro argumento nos versículos 8 e 9. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Deus pode ajeitar tudo para que você seja generoso ou generosa. O seu coração dirá, você pode te tentar no seguinte sentido: não doe, não oferte, não vá além, porque vai faltar a você. E quando você se sentir tentado por isso, a sua resposta deve ser generosidade. Deus pode ajeitar tudo na sua vida financeira para que você seja ainda mais generoso. Lembra das igrejas da Macedônia? Lembre-se, mesmo sob provações, extrema pobreza, se entregaram ao Senhor primeiro. E então, suplicaram para participar das contribuições. O lavrador planta sementes, mas a colheita depende de Deus. E aqui, irmãos, o apóstolo Paulo estimula os cristãos de Corinto à confiança. Como se estivesse lhes dizendo: não tenham medo de lhes faltar, porque tudo é de Deus. A semente é de Deus, a terra é de Deus, os resultados são de Deus. E se você colocar em seu coração este princípio, Deus pode fazer-vos abundar em toda boa obra. Nós não estamos falando da teologia da prosperidade. O banco de Deus coloca 5 que você vai tirar 10. Não é isso. O que nós temos aqui é a prosperidade espiritual.
Nós deixaremos de ser presos por aquelas migalhas e nos tornaremos voluntários naquilo que Deus quer de nós. Não importa a circunstância em que você está financeiramente hoje, nem eu. Não importa a conjuntura política. O que importa é se somos fiéis. O lavrador planta sementes, mas a colheita vem de Deus. Então o apóstolo estimula para que eles confiem, para que eles sejam generosos nas ofertas, voluntários e sinceros. Deus não só supriria tudo, mas faria abundar. Eles teriam ampla suficiência, superabundariam em toda boa obra. Que bênção espiritual maravilhosa, que é uma mudança interior. Nos tornar mais frutíferos em favor dos outros. Nos tornar mais alegres quando passarmos nas tribulações. Nos tornarmos mais ricos quando enfrentarmos a pobreza. E aqui cito o texto da palavra de Deus que diz: mais bem-aventurado é dar do que receber. Confiem em Deus. Não tema. Tire a parte que é devida ao Senhor, segundo esses princípios. Ajam com fé. E vocês receberão a bênção de uma transformação interna. De não sermos tiranizados pelo poder do dinheiro. É claro que, como eu disse na mensagem, isto serve para o indivíduo, mas serve também para a administração eclesiástica. O conselho também tem a obrigação de ser generoso. Nós não somos um fundo de investimento. O pai do liberalismo, vamos dizer assim, econômico, Adam Smith, era presbiteriano de tradição, mas criticava muito os dízimos e ofertas, porque ele acreditava que era o fundo perdido, não produzia nada. Ele estava errado. Quem está no dia a dia da igreja percebe que ele frutifica. Só que ele não frutifica segundo o pensamento liberal, lucro financeiro. Ele frutifica do ponto de vista espiritual, de pessoas que deixam de ser escravizadas pelos bens que têm. Por isso que o cristão também não pode ser liberal, nem liberal nem socialista, tem que ser bíblico. Nós temos uma riqueza na palavra de Deus muito maior do que os conceitos humanos. Então, o pai do liberalismo era presbiteriano de tradição. Sermão também é cultura, né? Diante disso, irmãos, que bênção maravilhosa, o apóstolo estimula. Deus pode fazer-vos abundar, vocês podem superabundar. Ou seja, confie. Não foi isso que a viúva pobre fez? É claro que este momento aqui, desses capítulos, e capítulo 2 de Atos, há uma situação em comum. Havia uma escassez mundial e exigia da igreja que fosse além, mas isso não é a regra. Nós devemos usar essas ofertas de maneira equilibrada e aplicá-las de maneira equilibrada. Mas se precisar, como nós precisamos na pandemia, de fazer esforços, ir além do que podemos, é um caso específico. Ainda, irmãos, nesta parte do sermão, na conclusão, que Deus pode ajeitar tudo para você ser mais generoso, coloque o seu coração à disposição do Senhor. É o seu coração que Deus quer. E se você der o coração ao Senhor, a sua oferta será mais generosa. A contribuição educa o nosso coração a amar e confiar no Senhor acima das nossas posses. Como mordomos, investimos para o crescimento de Deus, ou o crescimento do reino de Deus. Lembre-se, o reino de Deus inclui manifestação da justiça, da misericórdia
e da verdade. A igreja recolhe e deve distribuir em acordo com os princípios da palavra. Recolhe e deve distribuir, não reter. Investir é a melhor palavra. E aqui eu concordo que investir no texto é melhor do que distribuir. Investir na assistência aos necessitados, na assistência aos que pregam a palavra, na assistência da propagação do evangelho no mundo. São fundos de investimento que você pode escolher. Qual carteira você vai escolher? E Paulo conclui este argumento citando o Salmo 112. Abra sua Bíblia lá no Salmo 112, por favor. Salmo 112. Este salmo que, versículo 9, que o apóstolo Paulo cita no final do seu argumento, lerei com vocês. Aleluia. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra. Será abençoada a geração dos justos. Na sua casa prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Olha só, a figura do justo. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração está firme e confiante no Senhor. O seu coração bem firmado não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Distribui, dá aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. O perverso vê isso e se enraivece, range os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá. Abra sua Bíblia novamente, capítulo 9, o final do argumento no versículo 9. Do apóstolo Paulo. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Você leu comigo e aprendeu que o contexto deste versículo é a promessa que acompanha a pessoa que teme a Deus e se alegra nos seus mandamentos. É isso que diz o Salmo 112. O Salmo exalta a alegria daqueles que servem ao Senhor. Caracteriza o fiel como benigno, misericordioso e justo. E o homem piedoso, a mulher piedosa, reflete esses atributos do Senhor. A igreja piedosa reflete esses atributos. Benigno, misericordioso e justo. E justo aqui, os irmãos devem ter compreendido, no sentido de sermos mordomos responsáveis pelos bens que recebemos. Mordomos que não são dominados pela avareza. Nós vimos que este homem justo, benigno e misericordioso, se compadece e empresta. Distribui e dá aos pobres. A generosidade, irmãos, é uma característica dos servos de Deus. E diz o texto bíblico: a sua família é abençoada, a sua casa a prosperidade com justiça. Ele encerra este argumento desta forma, para mostrar que nós somos mordomos. E ao investirmos nas boas obras, inclusive nas contribuições e assistência, nós estaremos agindo segundo o caráter de Deus, benigno, misericordioso e justo. Devemos lembrar do Senhor Jesus Cristo, pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Cristo entregou-se a si mesmo voluntariamente, como uma oferta generosa e abundante.
E é isso que a palavra de Deus pede de nós. E eu quero encerrar aqui só com um apêndice. Um apêndice. Às vezes nós tememos ser enganadas em nossa liberalidade. Fiquem atentos, diáconos, às necessidades dos irmãos e das irmãs e das pessoas que virão até vocês. Fiquem atentos. As famílias também, tomem cuidado. Nós temos medo de ser abusado e enganado. Não é verdade? Ou não? Você não tem medo? Há muitos trapaceiros e oportunistas. Existem, sem dúvida. Todavia, muitos são impulsionados por Deus para doar aquilo que está em sua condição fazer. Se alguém necessitar da sua ajuda, avalie a situação, mas doe com grande alegria. Não tenha medo de perder, pois aos olhos de Deus, que é justo, as contribuições são agradáveis. Às vezes as pessoas nos pedem emprestado, porque tem uma má administração em casa. Às vezes pedem emprestado para esbanjar nos seus prazeres. Você deve ser criterioso, criteriosa. Mas se estiver em suas condições, ajudar, contribua. Seja prudente, não esbanje as dádivas que Deus te dá. Mas se você pode ajudar alguém, começando em sua casa, sua família, pelos irmãos da fé, prossiga, não lhe faltará. Ainda que os homens nos enganem, Deus prova o nosso coração. Ainda que você seja enganado por homens, se você ofertar de coração aberto, Deus promete suprir para sermos ainda mais generosos. Quantos casos eu conheço de pessoas que, de uma função bem simples, que ganham pouco, trabalham muito, mas que ganham pouco e conseguem ajudar muitas pessoas. E ajudam, e ajudam, e ajudam, e às vezes se sentem até exaustas. Falam, quando é que eu vou parar de ajudar? Se sente enganado. Mas olha para a vida dessa pessoa, você vê que não falta na casa dela. Você vê que ela prospera e prospera, porque nós podemos ser enganados por homens. Mas a nossa relação com o dinheiro, primeiro, está em Deus. Invista na obra de Deus, porque não é um fundo perdido. E não importa o governante que esteja lá, nunca perderá o valor. Que Deus nos ajude. Amém. A minha vida com seus bens provém de ti, Senhor. Saúde, veste, abrigo e pão são dons do teu amor. Oh, não permitas, Pai de amor, que aquilo que me das eu ouse incauto desviar em causas vãs ou más. Não deixes que meu coração se engolfe no prazer e no fluir de muitos dons. Eu venha te esquecer. Mordomo teu eu quero dar à igreja.